Meu nome é Henrique, eu tenho 21 anos e eu passei em medicina na USP. Queria que você contasse um resumo da sua história. Desde quando você teve esse desejo de prestar medicina, até sua vida estudantil, não sei se você já teve alguma reprovação, e passando por isso tudo, até o momento que, enfim, você conquistou sua aprovação. A minha história começa quando eu terminei meu ensino médio, né, com 17 anos. Eu estudava num colégio técnico aqui lá em Belo Horizonte, e por estudar em colégio técnico, eu achei que eu era mais da exatas, na turma das exatas, e eu me frustrei muito nisso. Eu entrei num curso na faculdade, eu fui fazer geologia lá no UFMG, depois que eu terminei meu curso técnico em Química. Acabei me frustrando com o curso, né? Achei que, no fim das contas, não era para mim aquilo. Aí, nesse último ano, eu estudava muito longe de casa, né? Moro em Nova Lima, que é a região metropolitana de Belo Horizonte. Eu nunca tive muito tempo para estudar, porque eu ficava, assim, há quase 5 horas do meu dia dentro do ônibus. Eu ia voltar da faculdade e da escola, né? Porque no meu ensino médio eu estudei lá no colégio técnico da UFMG. Também é no mesmo campus e é muito longe da minha casa. E essa coisa da pandemia, né? Começou e tal, e eu vi que eu podia tirar algum proveito disso. Então eu decidi que eu ia estudar para prestar o vestibular, né? Já que eu estava insatisfeito com o meu curso. E aí eu eu já tinha trancado um semestre da minha faculdade, então eu não podia trancar outro. Eu acabei conseguindo conciliar as coisas, porque eu estava dentro de casa, estava acostumado a não ter tempo para nada, ficava o dia inteiro no ônibus, né? E agora eu tinha muito tempo. Então eu consegui, assim, com a ajuda do pessoal do quadro, consegui me dedicar, consegui organizar bem o meu tempo e estudar na medida do possível, né, com todas essas coisas de estar conciliando ali com a minha graduação, conseguir estudar e conseguir alcançar esse meu sonho, né. Acho que é mais ou menos por aí a minha história. Você conseguiu passar em medicina na USP, né? Hoje você mora com a sua família em Nova Lima. E como que foi? O seu ensino médio foi no Coltec? Você era um aluno nota A? Você era um aluno meia boca? Não, eu era um aluno bem meia boca, para ser bem sincero. Eu me arrependo muito disso, aliás. É uma coisa que, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito diferente. Porque aí depois a gente tem que correr atrás, né? Essa coisa de fazer o ensino médio bem feito é muito importante, né? Mas foi uma época boa, eu não posso negar também não, que eu aproveitei bastante. Mas a verdade é que a escola não é só pra farra, né? Não é só pra amizade, essas coisas. É pra estudar também, né? Depois aí pode ser que você se arrependa. Você chegou a compartilhar com alguém essa vontade sua de passar em medicina? Então, eu compartilhei com poucas pessoas. Eu contei para uns amigos meus que eram muito próximos, para minha família, claro, né? E para meu namorado, mas eu não espalhei pra todo mundo, não. E como foi a reação da galera quando você falou que queria passar em medicina? Você já estava no FMG, velho. Você falou assim, não, eu vou largar o FMG, entendeu? Geologia é uma parada que tem espaço pra caramba aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Aí você fala, vou largar essa parada aí, porque eu já tenho 3 anos disso nas costas, mas eu vou largar e vou correr atrás de medicina. Como é que foi quando você contou isso pra galera? Eu acho que a galera me apoiou, assim. No início eu que fiquei mais balançado, assim, porque, como você bem disse aí, né, são 3 anos. 3 anos a gente faz muita coisa, né? É literalmente jogar tudo fora. Mas eu tô feliz com a minha decisão. Conquistei uma coisa que eu vou me sentir mais realizado, entendeu? Antes de você conhecer o método do quadro, né? Antes de você conhecer o método do quadro, qual que era o problema que você estava enfrentando em relação aos seus estudos? Você falou um pouco aí de morar longe e tal, mas qual que era o principal problema que você enfrentava antes de conhecer o método do quadro? O principal problema que eu enfrentava era a questão do tempo, de saber organizar meu tempo na hora de fazer os vestibulares e as provas em geral, até na escola mesmo, na faculdade, eu sempre tive dificuldade para terminar. E eu acho que esse ano eu consegui conquistar essa organização, sabe? Foi tipo assim,
uma conquista para mim foi essa, assim, a saber me organizar na hora de fazer uma prova. Isso para mim mudou tudo. E como que você se sentia quando você via os seus resultados e sabia que era por causa da questão da organização, que não estava legal? Eu achava que era uma coisa, assim, de mudar, que assim, eu conseguiria resolver, mas não estava ao meu alcance, entendeu? Eu achava que não ia conseguir mudar isso. Eu meio que aceitei. Eu me sentia frustrado de tentar, de saber que, tipo, por mais que eu estudasse, ralasse para aprender, eu ainda ia ter esse empecilho, entendeu? Cara, a parada é a seguinte, você estudou no Coltec, não é uma escola fácil de entrar, é uma concorrência alta. Isso, na minha visão, mostra que você tinha capacidade. Teve algum momento, assim, nesse processo, que você chegou a duvidar da sua capacidade, chegou a pensar em desistir? Várias vezes. Teve alguns resultados de simulado e tal que me decepcionaram bastante. Lá no próprio ensino médio, né, quando eu estava saindo do ensino médio, eu não consegui passar direto para a universidade. Isso também, tipo, me frustrou muito. E acho que essas derrotas, assim, me fizeram pensar em desistir, sim. E o que te fez continuar correndo atrás? Eu não sou muito motivado, assim. Tipo, eu tinha esse costume, né? Tô corrigindo isso em mim, de começar as coisas e não terminar. E deixar pra lá, e deixar pra fazer depois. Uma coisa que me ajudou muito esse ano, pra continuar estudando, foi a tutoria, porque eu tinha alguém para conversar ali, né? Então, para discutir, para fazer uma estratégia, para me incentivar mesmo, e isso me motivou bastante. E a sua tutora foi a Rai ou foi a Dai? Foi a Dai. Eu gostei muito dela, me ajudou bastante mesmo. Ela chega junto às vezes, mas ela sabe equilibrar também, sabe? Tinha vezes que ela via que eu não tava tão assim, motivado, e ela falava, pô, cara, eu acredito que você tem chance, você vai conseguir e tal, e isso me levantava minha moral. E como que você conheceu o quadro? Eu conheci, foi pelos anúncios na internet mesmo. Me passou bastante confiança, né? O próprio site, a plataforma, e eu decidi fazer matrícula. Sabia que tinha uns professores bons, tipo o Felipe, de física, né? Ele tem até um canal no YouTube, eu acho ele incrível. Também tem uma professora de literatura, que o nome dela não fugiu agora, que eu também vi vídeos dela e eu acho ela muito boa. E eu acho que foi por isso também. Eu sabia que tinha gente boa, assim. Não, bacana. E como é que foi quando você falou pra sua família que você queria fazer e tal? Qual foi a reação do pessoal? Minha família, assim, é minha mãe, principalmente. Assim, é a pessoa com que eu posso contar, né? E ela, assim, me apoiou totalmente. Ela me incentivou e foi muito bom isso pra mim. Eu tive a sorte, né, de ter uma mãe que me incentiva. Muita gente não tem. E agora ela tá aí, toda orgulhosa do filho dela vai ser médico. Entendi. Mas como é que foi para vocês, assim? Porque muita gente pega o quadro e fala assim, porque o quadro é caro, o quadro é caro, o quadro é caro. Como é que foi essa parada? Rolou quando vocês foram fazer a matrícula? Você teve esse questionamento? Eu não achei caro, porque os cursinhos aqui de BH, assim, que são bons, eles costumam ser bem mais caros, né? Assim, mensalidade super cara. Então, o que eu pensei, né? Que tem muitos cursinhos online, virtuais, mas que eu pensei que o preço do quadro estava atrelado à qualidade. Pagar um pouquinho mais ali ia ser recompensador depois. E acho que foi, sim. Eu tinha razão, no fim das contas. Porque tem umas plataformas que são bem mais baratinhas, né? Mas eu fico me questionando se elas podem, né, ter qualidade com esses preços. Assim, você paga R$20 ali, aí eu ficava com um pouco de dúvida, um pouco ressabiado, assim, sobre o que eu ia encontrar, entendeu? E o que eu ia ter de disponível ali, se ia ser bom realmente. Você pensava que, de repente, eles cobravam tão barato que não ia ter dinheiro para pagar as coisas boas? Eu imaginava que, às vezes, as aulas, sei lá, a plataforma não ia ter muita qualidade, não ia ser muito estável, esse tipo de coisa, assim.
Às vezes a correção não ia ser tão boa das redações. E você já tinha vivido alguma experiência de estudo online antes? Ou foi a primeira? Não, na verdade foi a primeira vez. Foi a primeira. Cara, toda vez que a gente entra numa parada nova, né, pela primeira vez assim, a gente tem um período ali de adaptação, porque a gente tem algumas dificuldades, né, a gente tem que entender o sistema. E assim, o ritmo de estudo aqui no quadro, ele é bem diferente do ritmo de estudo no colégio. Você também acha que é diferente? Aqui, assim, a diferença que pelo menos, o que eu percebi foi que eu fazia, a maior parte do tempo eu estava fazendo exercício, né? Não vendo aula. O cursinho presencial acho que é mais assistir às aulas, né? Então, assim, tem essa diferença. Eu acho que o ritmo muda um pouco por aí também. Como que você compara essa diferença? Imagino que esse tempo, assim, eu pelo menos, né, eu não tinha muito tempo, igual eu falei. Então a gente decidiu focar nas coisas que eram mais importantes, assim, para o meu estilo de estudo ali. E eu acho que eu conseguia, assim, medir pelo menos se eu estava ok naquela matéria ali, naquela disciplina, pelos exercícios, entendeu? Eu não fiquei muito ligado com essa coisa de assistir muitas videoaulas e tal. Eu fui mais pelos exercícios e a gente bolou uma estratégia de fazer as provas antigas e acho que foi mais por aí. Mas assim, quando você entrou e começou a estudar o negócio, porque a gente tem que ser claro aqui, né? A gente tem que contar que vai ter uma fase de adaptação, porque tem mesmo. No seu caso, quais foram as dificuldades que você enfrentou ao começar a seguir o método do quadro? A principal diferença foi essa, né, de ter que fazer, de lidar com aquela coisa de ter que fazer os exercícios e medir, assim, a preparação por ali. Eu penso que minha principal dificuldade foi encontrar tempo para resolver as listas, entendeu? Foi, tipo assim, achar o tempo para ver as listas, porque as aulas, elas têm por exemplo, você tá na escola lá, cada aula tem ali os seus 50 minutos. Agora, numa lista de exercício, pode ter lá 30 questões, você pode demorar 20 minutos ou 1 hora. Eu acho que foi mais por aí, entendeu? De conseguir mediar esse tempo, de conseguir organizar o tempo para poder fazer as questões. E como que você conseguiu mediar esse tempo? Eu fiz uma tabela, né, com os conteúdos que eu precisava ver, e aí, assim, eu coloquei os horários de estudo, né, eu e minha tutora organizamos isso, com cada disciplina, e ali, tipo, ia ter um tempo para estudo toda semana, e aquele tempo ia ficar reservado para fazer os exercícios. E aí, eu tentava fazer como se eu estivesse treinando para a prova, entendeu? Fazer assim num ritmo mais não tão confortável, em que eu conseguisse fazer as coisas no tempo que eu tinha que fazer, entendeu? Até porque é muito conteúdo, né? De Enem, de FUVEST e tal. Aí foi mais ou menos assim. É porque você não pôde ficar focado no conteúdo só do Enem, né? Você acabou passando o conteúdo todo. É porque o conteúdo do Enem, ele é mais restrito do que o conteúdo da FUVEST. Por exemplo, matemática, na FUVEST cai tudo. Para você passar em medicina na FUVEST, você tem que saber matemática. Química, biologia, cai tudo na FUVEST. No Enem não cai tudo, tem aquelas coisas que caem com maior frequência. E no seu caso, você sabia disso ou não? Sabia. Mas aí você fez tudo, então. Você, cara, vou ver esse conteúdo todo aqui. Não, na verdade não fiz tudo, não. Na verdade, sendo sincero, assim, eu estava mais focado era no Enem mesmo. A aprovação na FUVEST foi até uma surpresa para mim, minha opinião, assim. A prova da FUVEST esse ano, você bem comentou, né, que geralmente cai tudo, mas eu acho que esse ano a prova da FUVEST foi um pouco diferente. Eu não sei se eu fiz provas antigas, né, no papel e tudo mais, e inclusive eu prestei a prova da FUVEST em 2017 para geologia e estava bem diferente a primeira fase e a segunda fase, né? Até porque naquela época eram 3 provas, né? Na segunda fase. Esse ano eu achei que a prova estava com um perfil mais próximo do Enem mesmo. Então acho que isso me ajudou bastante também. O meu foco principal foi o Enem. Foi bem surpreendente para mim. Mas então mas isso quer dizer que você atribui esse resultado na FUVEST mais a mudança no formato da prova do que a forma como você estudou? Minha nota na FUVEST até que foi boa, sim, mas eu acredito que
assim, na minha visão, tem mais relação com essa mudança do que com um estudo assim, específico para a FUVEST. Mas eu acho que se você focar na FUVEST, como você bem disse, né, lá são mais conteúdos, né, engloba mais conteúdos. Então eu acho que você vai estar se preparando para o Enem também. Você chegou a fazer alguma prova antiga da FUVEST para treinar? Cheguei, eu fiz 5 provas da FUVEST. Você fez algum simulado, modelo FUVEST? Não cheguei a fazer os simulados da FUVEST, eu fiz mais os simulados do Enem mesmo. Entendi. E você sabe como é que você foi no Enem? Eu acho que eu fui relativamente bem no Enem. Assim. Eu não sei se esse ano o número de acertos aumentou muito, né? Mas eu considero que foi, assim, pelo menos para mim, né? Foi uma média de acertos boa. Eu acertei 149 questões esse ano. Quantos você acertou em matemática? Foi 37. 37 em matemática, 37 em ciências da natureza, 33 em português e 42 em ciências humanas. Caramba! E a redação? Você vinha fazendo redações ao longo da preparação? Fiz uma quantidade boa de redação. Então, lá no início, eu tirava, assim, 820, 740. Aí, depois, minha nota passou para mais de 920, assim, e do meio para o final, eu tava conseguindo tirar mais, assim, 960, 920, e eu tirei até alguns 1.000, nota 1.000, assim, e acho que deu uma melhorada, assim, boa. Então chegou uma hora que você se adaptou ao método. E depois que você se adaptou, eu imagino que você começou a ver alguns resultados que começaram a te dar aquela luz, assim. Você começou a ver o final do túnel e um túnel iluminado. Você, cara, vai dar bom, vai dar bom. Então, isso aconteceu com você? Teve resultados que te mostraram que você estava no caminho certo? E caso sim, quais foram esses resultados? Foram provas antigas. Fiz principalmente do Enem, que eu mandei bem nessas provas, fazendo como simulado mesmo, ali com o cronômetro, e eu vi que eu tinha uma nota boa. Isso aí me deu mais segurança. E como que você se sentiu quando você viu que as suas notas nas provas antigas estavam melhorando? Eu senti que era tipo a recompensa, né, assim, porque elas começaram ali não muito boas, depois foram melhorando com o tempo. Então eu senti que foi, assim, a recompensa pelo tempo ali que eu estava dedicando. Você acha que você teve que esforçar muito, Henrique? Ou foi de boa? Eu acho que me esforcei, sim. Até porque eu estava conciliando, né, com outras coisas. Então eu acho que eu me esforcei bastante. Entendi. Como que era a sua rotina de estudos, assim, no dia a dia? Descreve aí um dia ou uma semana típica sua. Eu tinha que conciliar esse meu estudo com a minha extensão na faculdade. Eu fazia uma extensão no museu, a minha graduação e o cursinho. Então era bem puxado. Mas eu conseguia, assim, fazer uma redação por semana, pelo menos. Eu pegava, assim, as disciplinas e seguia. Eu tinha um cronograma com todas as matérias que eu precisava estudar, e a cada semana eu tinha um conjunto de matérias ali com cada disciplina, né? As matérias que eu tinha que ver de cada disciplina, tipo física, matemática. Aí eu pegava o tempo que eu tinha lá, que era mais ou menos umas 4 horas para estudar, e eu ia fazer os exercícios. Se eu precisasse acompanhar, esclarecer alguma dúvida, se eu sentisse que eu não estava conseguindo fazer o exercício, eu ia procurar as videoaulas. Então, as minhas semanas eram mais ou menos assim. E aí, mais ou menos ali pro final, na reta final, eu comecei a focar mesmo nas provas antigas. Aí eu pegava, imprimia e ia resolvendo. Isso me ajudou bastante, assim. Quando eu via ali uma questão que eu não sabia, aí eu pegava para ver a videoaula. E você chegava a usar, você falou que você tinha dúvida e tal, você chegou a usar monitoria, essas coisas? Eu usei a monitoria principalmente de humanos, que eu achei que, assim, as respostas eram muito, muito bem explicadas, eram bem complexas mesmo, para geografia ali, para história. Então eu usei mais para essas áreas, assim, e foi bem bacana, assim. Peraí, mas humanas foi a matéria que você teve o maior número de acertos. E como que você era em humanas antes? Porque, cara, eu fiz colégio técnico também, eu era uma negação em humanas. Então, humanas lá no meu colégio era muito fraco. Matemática a gente tinha um professor bem exigente e tal. Eu fiz química, né? Então, por mais que eu não tenha
dedicado muito, eu aprendi algumas coisas ali que nem todo mundo vê com profundidade, né? Mesma coisa da física, era super completa, mas humanos no meu colégio deixava muito a desejar. Então, acaba, tipo assim, eu tinha por exemplo, eu tive geografia só no primeiro e no segundo ano. Então tinha umas coisas assim, entendeu? Eu não cheguei a treinar redação, modelo Enem, eu não aprendi a fazer uma dissertação na escola, então eu tinha um pouco de dificuldade. E aí você teve que aprender tudo esse ano? Muita coisa, muita coisa. Eu tinha uma base melhor nas exatas, né, por causa do colégio. E o que você acha que foi essencial, assim, para você conseguir equilibrar essa rotina da faculdade, da extensão e a rotina do vestibular? Então, o que foi, assim, essencial mesmo foi a questão de não ter que sair de casa para poder ir até o cursinho para estudar. A gente está nessa pandemia, né? Então, se eu tivesse que sair de casa e ir lá para o centro de BH para fazer um cursinho, não ia ter dado certo, porque ia ficar muito cansativo e acho que poder fazer tudo online facilitou muito mesmo. Entendi. E assim, quando você olha assim por todo esse processo que você passou, né? Poxa, desde quando começou a pandemia, aí você começou a estudar, você ficou recluso dentro de casa, porque não podia nem sair, pelo que você está falando. Você lembra quantas horas por dia mais ou menos você estudava? Eu só conseguia dedicar pro cursinho 4 horas, porque eu tinha que, igual eu falei, eu tinha que trabalhar, né, na extensão no museu que eu fazia e fazer as minhas coisas da faculdade. Então eu tinha pouco tempo, e aí o tempo que eu tinha que render. Mas então dava ali eu dedicava ali essas 4 horas, mas assim, eu ficava sentado aqui no computador umas 8 horas, umas 9, 8 horas para fazer minhas coisas. Mas estudando mesmo eram 4, 5 horas? Era. Entendi. Eu preciso entender, e até para ser claro com as pessoas, se o método que você seguiu, no caso o método quadro, ele aumentou ou não a sua produtividade? Aumentou demais. Essa questão dos exercícios, eu nunca, por exemplo, lá no ensino médio mesmo, eu não tinha costume nenhum de pegar a lista de exercícios para resolver. Então eu acho que essa coisa de, tipo assim, ter que dedicar um tempo para cuidar disso, para fazer esses exercícios, eu acho que me ajudou bastante, porque eu consegui calcular mais o tempo que eu tinha para fazer as questões, né? E ali na hora da prova, eu me senti mais confortável para resolver aquelas 90 questões lá do Enem, por exemplo, porque são muitas questões, entendeu? Eu acho que essa parte, assim, foi fundamental. E assim, quando você olha essa história, né? Qual foi a grande transformação que o método que você usou para estudar trouxe para a sua vida? A principal transformação foi aprender a lidar com o tempo, porque as coisas, assim, você não tem a vida toda para fazer as coisas, elas precisam ser feitas com algum prazo, né? Ele pode ser muito curto ou ele pode ser um pouco mais longo, mas é importante você se bater a isso, né? Porque senão o tempo vai passar ali e você não vai ter feito nada. E eu acho que isso eu vou levar, que é a questão de organização mesmo, de conseguir planejar as coisas para poder tocar, assim, a vida com maior fluidez. Porque se você ficar postergando demais tudo, essas coisas uma hora você vai ter que fazer, entendeu? E aí pode ser que você não consiga fazer com muita qualidade. Então, eu acho que esse controle, assim, é importante. Conta aí, como é que foi que você ficou sabendo do resultado? Então, a Daiane que me contou, ela me chamou no Instagram lá, me ligou, né, também depois pelo WhatsApp, e foi bem legal, assim, eu fiquei bem surpreso. Ela, inclusive, às vezes que eu fui chamado para fazer a segunda etapa da Unicamp, por exemplo, ela que me falou. Então, eu achei isso bacana. Aí ela me ligou e na hora eu fiquei meio assustado, assim, tentando processar o que tinha acontecido, mas depois eu fiquei bem feliz, fui comemorar com minha mãe e tal. Como que você se sentiu quando você viu que você tinha passado? Eu me senti aliviado, assim, porque não é uma rotina muito divertida, né? Ficar fazendo essas provas, e as provas são todas lá em São Paulo, né? Essas da Unesp, Unifesp, a própria FUVEST, e assim, tava bem cansativo mesmo. Eu fiquei bem aliviado. Você teve que ir lá em São Paulo fazer?
Eu fui fazer Unesp, Unifesp, Uvest, Unicamp, foi bem cansativo. E saiu o resultado na Unicamp, como é que foi? Você... Na Unicamp eu não consegui, infelizmente. Entendi. Mas, cara, você passou na USP, velho. Já tá bom, né? Já tá bom, velho. Caramba. É o sonho de... Cara, quantas pessoas passam na USP todo ano? Quantas pessoas passam em medicina na USP todo ano? É puxado, entendeu? Não é trivial. É muito... assim, eu não sei. Você acha que já caiu a ficha, assim, do que isso representa na sua vida? Então, tá caindo aos poucos, assim. Às vezes eu tô ali conversando com minha mãe, aí a gente toca no assunto e tal, e aí vai caindo. Assim, o próprio pessoal da sala lá da USP tá falando das oportunidades que tem lá e tudo mais, e nesse curso, e eu tô vendo que a ficha tá começando a cair agora. Eu tô vendo, assim, que é uma coisa diferente, assim, que vai ser diferente minha vida depois disso. Cara, com certeza vai ser muito diferente. Vai ser muito diferente. Agora, você falou aí da sua mãe e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, qual que foi o papel da sua família na sua aprovação? Muito importante. Quem me dá apoio, assim, para tudo que eu faço é minha mãe. A pessoa mais importante para mim, assim, com quem eu mais gosto de conversar, de trocar ideia, que me dá conselho, que me apoia, e ela me apoia em tudo. Então, assim, é fantástico ter uma família assim, né? Eu acho que isso é fundamental, assim. Se você tiver uma família que te apoia nas suas escolhas, você já tá bem na frente, assim. Cara, a sua história, pelo que você contou, não foi uma história trivial. As coisas não vieram de mão beijada na sua mão. Passar no Coltec não é uma parada assim fácil. Passar na Federal não é fácil, você já tinha passado uma vez. Não é concorrido igual a medicina, cara, mas é federal. Largar uma federal para depois mudar para uma profissão totalmente diferente, nada a ver, não é uma parada trivial, precisa de muita coragem. E eu vejo muita gente que essas coisas pegam. Que a pessoa às vezes pensa em desistir, entendeu? Queria te pedir para você deixar um recado para os estudantes que eventualmente estão passando alguma dificuldade na preparação, principalmente questão emocional, essa situação da pandemia é muito nova para todo mundo. Então eu queria te pedir para deixar uma mensagem que vem do fundo do seu coração para outras pessoas que estão na situação que você estava até pouco tempo atrás. A mensagem que eu posso deixar é que às vezes a gente tá passando por alguma dificuldade, né? Eu acho que, assim, estudar pro vestibular não é nenhuma dificuldade, não é uma coisa assim que você tá investindo, né? Mas às vezes você acha que aquilo ali tá difícil, mas a vida é construída dessa forma mesmo, com essa batalha no dia a dia. Então acho que, assim, por enquanto tá difícil, tá te tomando muito tempo, tá te estressando, mas depois você vai olhar para aquilo ali e aquilo ali vai fazer você crescer como pessoa, vai te dar novas perspectivas, vai te tornar uma pessoa diferente e isso vai ser bom, entendeu? Então acho que assim, até mesmo o vestibular, até mesmo você tem que conciliar as coisas, pode ser muito doloroso na hora, mas a vida é feita dessa forma. E no futuro, as coisas vão ser diferentes e você pode olhar para aquilo ali e você vai ter tirado uma lição daquilo. Então, acho que esse assim, é o meu principal, é o que eu mais acredito. Assim, que tudo, você pode tirar algo valioso de tudo que você está passando. Pode ser o vestibular, pode ser qualquer coisa. Acho que essa é a minha mensagem. Muito obrigado porque você veio aqui, trocou essa ideia com a gente. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, vai incentivar muita gente a estudar. Você é um cara bacana, um cara de fibra. As pessoas que estão ao seu redor, elas são pessoas muito privilegiadas, tá? Por estar ao seu redor, e com certeza você também é uma pessoa muito privilegiada para estar ao redor delas, porque elas com certeza influenciaram na pessoa que você tem se tornado. Cara simples, humilde, tranquilo, são qualidades que você tem que levar para o resto da vida, cara, porque tá aí essa situação para não deixar a gente pensar diferente, né? Que o médico ele precisa ser assim, o médico ele precisa ser uma pessoa forte para continuar correndo atrás, porque a situação dos médicos hoje no Brasil está de muita pressão, e precisa ser uma pessoa tranquila, para passar tranquilidade para os pacientes, e eu senti essa tranquilidade de você. Muito bacana. Beleza? Obrigado por tudo, que Deus te abençoe e abençoe a sua família. Você e sua família também.